INSS causa apagão no rum. Você sabe o que significa isso? Vou falar sobre esse assunto no final do vídeo. Portanto, o que eu vou falar para vocês aqui é do interesse principalmente quando se trata de perícias médicas federais e tarefas que estão nessa fila nacional, certo? Então, olha só. Ontem, dia 16 de novembro de 2021, foi publicado no site da ANMP, que é a Associação Nacional de Médicos Peritos Federais. A picuinha continua entre INSS e peritos médicos federais. E isso pode cair no colo daquelas pessoas que precisam de perícias médicas, certo? E vocês vão entender também o que significa, de fato, essa transferência que está acontecendo ultimamente de tarefas para as agências regionais, certo? Então, olha só. A ANMP, a Associação Nacional de Peritos Médicos Federais, enviou um ofício ao Ministro do Trabalho e Previdência para requerer a concessão de disponibilidade da meta de pontuação a todos os peritos médicos federais ante o completo colapso do Repositório Único Nacional RN ou RUN, desde o dia 12 de 11 de 2019. Então, desde o dia 12 de 11, o INSS está aí acabando com o RUN. O que significa isso de fato, vocês vão entender após este conteúdo. Por isso eu peço que vocês assistam até o fim, para que vocês entendam tudo sobre esse assunto, tá bom? Olha só. A Subsecretaria da Perícia Médica Federal, SPMF, encaminhou um comunicado a todos os servidores na última sexta-feira, dia 12 do 11, para informar o fechamento do RUM, diante do esvaziamento do repositório, certo? Mesmo após o final de semana e feriado, a SPMF foi incapaz de restabelecer o sistema e de inserir novas tarefas no repositório, situação que tem causado imensa angústia entre os peritos médicos federais, os quais, por imposição arbitrária da própria subsecretaria, tem sido obrigado a efetuar a reposição dos segurados faltosos, da falta de agendamento. Então, aquelas pessoas que não estão agendando, aquelas pessoas que mesmo agendando não estão comparecendo, certo? Está aí complicando também a vida aí dos peritos. A inércia e a letargia dos atuais gestores da SPMF em se manifestarem prontamente diante de situações caóticas como essa tem reforçado o seu completo despreparo e incompetência para coordenar a perícia médica federal, por não terem a mínima noção de como lidar com os problemas dessa natureza. Os gestores da SPMF insistem em se calar e, por consequência, em transferir ônus do colapso que causam na perícia médica federal aos servidores que estão na fila de frente ou que estão, abro aspas, na linha de frente, fecho aspas, nos quais trabalham diretamente, arduamente para atender os segurados. A ANMP não aceita que, além de serem compelidos e completarem suas metas não cumpridas em virtude dos faltosos e da falta de agendamento, os peritos médicos federais ainda enfrentam pânico causado pelo não funcionamento do RUM. Então, o que significa RUM agora vocês vão saber, tá bom? Bom, na realidade, o que significa
RUN. Significa Repositório Único Nacional do INSS. O que é o Repositório Único Nacional do INSS? Em 2019, o INSS criou uma espécie de banco de dados centralizados nas SEABs, dando o nome de Repositório Único Nacional, onde também gerou uma fila nacional de tarefas, no caso, processos. De lá para cá, os peritos médicos federais têm acesso às tarefas do Repositório Único Nacional, onde todas as tarefas provenientes do Repositório Único Nacional precisem de avaliação para contagem de pontos. Então, eles pegam essas tarefas para analisarem. E essas tarefas, esses processos, faz parte da fila nacional que estão nas SEABs, né, que começou em 2019, e também esse repositório único nacional é onde está arquivado todos os processos que são analisados, que vão para perícia ou não, certo? Bom, afinal, o que é Repositório Único Nacional? Repositório Único Nacional é configurado em uma centralização de tarefas, no caso processos, conforme a estratégia adotada pela Superintendência Regional e a GEX, Gerência Executiva do INSS. Nos demais casos, serão transferidos para análise nas APS, que são Agências da Previdência Social, de abrangência do endereço declarado no momento do requerimento do processo deste segurado. Como é feito este repositório? São textos em uma peça individual de um e-mail para que todos os dados do arquivo podem ser armazenados em um único repositório, em uma única pasta, vamos dizer assim. Uma tarefa, quando está em um repositório, significa que está aguardando junto a outros processos para que um servidor do INSS puxe para ser analisado. Os repositórios digitais RDS são bases de dados online que reúnem de maneira organizada esses arquivos. Os RDS armazenam arquivos de diversos formatos, aí no caso do INSS. Então, está aí o que significa Repositório Único Nacional do INSS, onde estará arquivado todos os processos referentes a essa fila nacional que começou em 2019, e o INSS diz que está acabando com este arquivo, com este repositório nacional, e está enviando, transferindo esses processos para superintendências regionais, as agências onde vocês derem entrada nos seus requerimentos, e segundo os peritos, isso está prejudicando eles, certo? Então, tá aí, vamos acompanhar esse caminho aí, essa página de mais um livro entre INSS, ações e peritos médicos federais, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.